Olá, eu me chamo Tainara, faço parte do grupo 14 e nesse primeiro Tech Challenge a gente criou um MVP de acordo com os requisitos definidos no enunciado. A gente utilizou os conceitos do DDD e optamos por utilizar uma arquitetura em camadas, sendo elas cross-cutting, domain, infrastructure, presentation e testes. Dessa maneira, as responsabilidades ficam separadas em suas respectivas camadas e as interações entre elas são feitas ali via injeção de dependência, o que diminui o acoplamento, facilita a manutenção, a evolução e a criação de testes. Além disso, a gente utilizou o conceito de CQRS para segregar os objetos de command e carry na estrutura do código, visando uma otimização da aplicação conforme ela for evoluindo. Por se tratar de um MVP, o banco de dados escolhido foi o SQLite, que é uma solução eficiente e prática, para projetos que não exigem a complexidade e a escalabilidade de bancos de dados maiores. E também oferece vantagens em termos de simplicidade, portabilidade e baixo consumo de recursos. Também utilizamos o Entity Framework para a criação das migrations e para as demais interações com o banco. Para o tratamento de exceção, a gente criou um middleware para padronizar os erros que são disparados pela aplicação. Para logs, a gente utilizou a biblioteca iLogger, que é bem simples e fácil de ser utilizada, além de ser fácil também de integrar com ferramentas de monitoramento. Para o fluxo de autenticação e autorização, a gente utilizou os tokens JWT, e também criamos as políticas de acesso para ter um nível maior de segurança na aplicação. Além disso, também, durante a criação da conta do usuário, a gente valida o e-mail que ele informou, enviando para ele um e-mail com um token específico para que ele possa seguir para a criação de senha. Para os testes unitários, foi utilizado Bogus e XUnit, e a gente focou em validar as regras de negócio existentes nos validadores de cada command. Por fim, para documentar a API, a gente utilizou o Swagger e também adicionamos o Redoc. Olá, bem, eu sou o Patrick. Vou trazer a parte do CRUD de usuário e o processo de login. Então, em relação ao usuário, nós temos os métodos para criação de usuário e senha, de forma separada, os métodos POST, o GET para trazer os usuários cadastrados na base ou o usuário específico através do ID, e o PUT para atualizar informações como nome, e-mail ou o perfil dele no sistema, se ele é um administrador ou não, e o delete, por fim, para poder remover essas informações. Então, no exemplo aqui, fazendo o fluxo desde o começo na criação do usuário, temos o Cloud Games, que vai fazer a sua criação com nome e e-mail como parâmetros, vai enviar a primeira requisição e ter o retorno positivo da criação de seu usuário. Um detalhe nesse caso é que, como ele é o primeiro usuário do sistema, automaticamente o perfil dele é de administrador. Do segundo em diante, se eu vier, por exemplo, com a Cláudia Games, ela já vai ser criada como um usuário comum. Bom, retornando ao caso do Cláudio, agora que tem seu usuário criado, ele pode fazer o envio da notificação com um token de criação de senha. Nesse caso, vai ser passado o e-mail como parâmetro. Fez a execução, é informado que o e-mail foi gerado. Então, na caixa de e-mail dele, recebeu um e-mail com um token para primeiro acesso. Ele vai fazer a autenticação com esse token e, a partir desse momento, ele já pode fazer a criação da sua senha. Então, vem no endpoint de criação de senha, ele vai informar novamente o e-mail e a senha que deseja usar para acessar o sistema e seguir com a execução. Tem um retorno positivo de que conseguiu criar, e a partir daí ele pode encerrar a sua sessão com esse token de criação e partir para o login. Novamente, no caso do login, vai ter que informar o e-mail dele e a senha que criou, vai executar o processo e ele recebe um token para acesso. E aí sim ele vai usar esse token para poder se autenticar. Agora que fez isso, como ele é um usuário administrador, ele consegue executar as demais funções, como listar os usuários cadastrados, que no caso temos ele e a Cláudia. Um detalhe é que, como ele confirmou a criação do usuário depois da senha, ele tem uma data de confirmação desse acesso. No caso da Cláudia, como ela não fez isso, ela não tem.
E o mesmo para os demais endpoints em relação à alteração e à remoção. Com relação ao código, temos aqui a nossa controller de usuários, trazendo todos os métodos e o controle do acesso deles. No caso aqui, a criação de usuário não tem necessidade de estar logado. Para a criação de senha, como ele é um processo específico, tem um controle especificamente para o caso token de criação de senha, e nos demais é preciso ser um administrador para fazer as operações. Bom, temos os handlers com a parte da lógica, a verificação se já existe um usuário com e-mail cadastrado, e principalmente o detalhe da questão de ser o primeiro usuário cadastrado no sistema. Se for, ok, se for o primeiro usuário, ele vem como administrador, se não for, ele é um usuário comum, como foi o caso da Cláudia. Também temos as camadas de validação, verificando se as informações colocadas estão corretas, estão conforme o esperado. E em relação aos testes, temos também a cobertura das informações que são inseridas, no caso aguardando, verificando se está tudo correto, se está dentro do padrão esperado. E essa é a parte da criação de usuário. Bom, saindo aqui do caso do Cláudio, trazendo um exemplo de caso que pode gerar algum erro, como novamente aqui na criação de usuário, o João vai tentar criar um acesso com um e-mail que já existe, que é o do Cláudio Games. Então, para o caso dele, é retornada uma mensagem de erro informando que já tem um usuário com um e-mail que ele informou. E aí, meu nome é Antônio Renato, vou estar mostrando aqui um pouco do CRUD de jogos. É um CRUD bem simples, ele basicamente tem os endpoints padrões ali e tem algumas validações também. Vou tentar adicionar um jogo aqui com preço zero, botar um valor aqui uma data de lançamento do jogo anterior, né? Ele valida, então as validações estão sendo feitas, né? É, além disso, ele valida também a questão do se eu tenho a autorização ou não para fazer isso, né? Então, depois eu vou mostrar que o usuário só tem as permissões para dar o get e não tem as permissões para dar o post, o put e dar o delete do jogo, né? Então, basicamente, isso aqui é o CRUD do jogo. Vindo para cá, então, eu tenho já as políticas de acesso, né? Então, os gets eu tenho o usuário e post, put e o delete eu já tenho a permissão só sendo admin, né? E basicamente as validações que a gente faz aqui para validar as as requests, né? A gente valida tudo aqui nos testes, né? Aqui nos testes. Então, agora que eu estou com o usuário sem ser o usuário admin, né? Consigo dar um get all aqui, buscar os jogos, consigo dar um get by ID, porém eu não consigo tentar fazer qualquer outra coisa, né? Então, se eu tentar dar um post, um put, um delete, ele não vai deixar, né? Vou tentar dar um delete, né, do jogo aqui, tem o ID. Ele vai voltar para mim um 403, que é um forbidden. E isso vai acontecer tanto para alterar ou criar um jogo. Olá, meu nome é Bruno, sou integrante do grupo 14 e hoje estarei responsável por apresentar a parte de bibliotecas para vocês. Indo para a parte de aplicação, a parte de biblioteca é separada em dois endpoints principais. No caso, a busca, né, da biblioteca e a compra do jogo. Atualmente eu estou logado com o meu usuário, né, que tem este ID. Então, ao pesquisar, este usuário já tem um jogo associado à conta dele, né, um jogo comprado. Se eu vier aqui na lista de jogos, eu percebo que tem mais um jogo, né, que no caso é o Battlefield 6, que eu não tenho. Vou efetuar a compra desse jogo. No caso, esse é o ID do usuário, esse é o ID do jogo. Ele vai simular uma compra, né, um pagamento, vai devolver aqui, compra realizada com sucesso, e ao buscarmos o usuário, ele já vai buscar aqui
e mostrar, né, os detalhes do jogo, a data hora que comprou, o preço original e o preço final. No caso, tinha uma promoção ativa que dava desconto de R$ 200. Então o jogo do preço final acabou saindo por 50. Agora, passando um pouco na questão de código, será necessário o usuário estar logado no sistema para que identificamos aonde vem esse request, né? E em referente aos parâmetros que são passados, o validator irá barrar caso ele não passe o ID do usuário, nem o ID do jogo em caso de compra, e ele irá barrar no caso de ID do usuário seja vazio, né, ou nulo, em questão de consulta. Indo um pouquinho para o handler da compra, né, aqui a gente acaba buscando a promoção ativa, caso ele tenha, né? Caso ele tenha, ele aplica no preço, né? Efetua o desconto. E aqui a gente já também efetua uma breve simulação de pagamentos, né? Então aqui a gente está simulando uma API de pagamentos que retornaria um verdadeiro ou falso caso aquele pagamento seja aprovado. Olá, meu nome é Vitor. Hoje eu vou mostrar para vocês a parte de promoções da nossa aplicação. Então, inicialmente, eu já me autentiquei na aplicação. Vou mostrar para vocês, inicialmente, a criação de uma promoção. Eu já deixei preparado para nós aqui o nosso endpoint. A criação, então, vou dar um execute. Já fez a criação para a gente da promoção. Eu criei para 3 jogos. Quando eu venho aqui em listar todas as promoções e dou um execute, ele mostra para nós a promoção que foi criada agora. Então, por enquanto, tem apenas essa promoção criada para esses jogos. Essa promoção é válida de ontem até semana que vem, que foi a data que eu defini. Eu consigo também consultar essa promoção pelo ID dela. Então, se eu vier aqui no endpoint de buscar por ID, eu coloco o ID dela, pesquiso, e ele traz para a gente também. Certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona na parte de comprar um jogo. Então, vemos aqui no endpoint de biblioteca, comprar jogo. Já deixei aqui o ID do usuário e o ID do jogo para fazer a compra. Então, dou um execute. Ele carrega para nós e ele informa que a compra foi realizada. Então, agora se a gente vier aqui no endpoint de buscar na biblioteca do usuário, que eu já deixei pronto, dá um execute, ele mostra para nós que foi comprado um jogo para esse usuário. O valor original dele era de R$399, aplicado o desconto de R$100 que nós colocamos na promoção que foi mostrada, ele ficou com o preço final de R$299. Então, agora eu posso mostrar para vocês também removendo a promoção. Então, pegando aqui o ID dela. Ao colocar aqui dentro, dá execute, ele retorna para a gente o código 204. E se eu vier novamente aqui em listar todas as promoções, ele já não encontra mais nenhuma. Bom, passando agora para a parte de código, vou mostrar para vocês o comando de criar promoção e o comando de comprar jogo. Então, aqui na parte de criar promoção, ele vai ter primeiro uma busca dos jogos que foram passados pela requisição. Em seguida, ele vai verificar se esse jogo ele possui uma promoção ativa. Então, nos jogos que foram passados, ele vai validar. Algum desses jogos já está em uma promoção ativa? Caso não esteja, ele vai seguir com o código adicionando aquele jogo à promoção e em seguida vai criar a promoção no banco de dados.